Causa preocupação, e eu já comentava esse assunto ontem, a situação financeira do estado de Mato Grosso. O estado aumentou nos últimos 5 anos em 72% a sua folha de pagamento. A receita do estado nos últimos 5 anos cresceu apenas 42%. E o Brasil agora vive um processo de recessão. Mais do que recessão, vive um processo de estagflação. Ou seja, o Brasil está estacionado e com inflação. Isso significa dizer de que a renda vai cair, de que os negócios diminuíram, de que o comércio vende menos. Se o comércio vende menos, evidentemente que o Estado recebe menos ICMS. Se o Estado recebe menos ICMS, é menos recurso para folha de pagamento, saúde, educação, etc. e tal. O governador Pedro Taques vem tomando medidas duras contra a crise e teve oportunidade, inclusive, de ter um papel de destaque neste recente encontro de governadores do Centro-Oeste. Por iniciativa do secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, da equipe do governador Pedro Taques, que, por sinal, é um craque em escolher equipe, já que ele conseguiu montar realmente uma equipe econômica com a qualidade do Júlio Modesto, com a qualidade do Marrafão e com a qualidade deste extraordinário secretário de Fazenda, Paulo Brustolin. Eles apresentaram propostas e essas propostas foram assimiladas pelos governadores do Brasil Central, que estão mais do que conscientes da necessidade de estabelecer medidas duras contra a crise. Outro ponto elogiável por parte do governador é de que ele tenha consciência de que não é hora de aumentar impostos. Ele sabe que neste momento de crise, se aumentar os impostos, aí é que a porca torce o rabo, aí é que a situação fica pior. Então, ele está tomando o quê? Medidas duras para fazer o enfrentamento. Está tendo um diálogo necessário e que ele sabe que é difícil em relação aos poderes. Por exemplo, o Poder Judiciário, que é presidido por um homem de bem, por um desembargador extraordinário, ele já se antecipou e manifestou que para o Judiciário é muito difícil fazer cortes no orçamento do Poder Judiciário. Que ele compreende a situação do Estado, compreende as dificuldades, mas que é difícil aceitar os cortes em relação à questão do Poder Judiciário. No Poder Legislativo, eu sei, você sabe, nós sabemos, todos sabem, de que é possível sim fazer um certo ajuste nesse 12º. Resta saber se a Assembleia concordará ou não com isso, porque pode não concordar em função da sua visão de expansão. Eu creio que neste momento seria importante uma solidariedade do Poder Legislativo a essa solicitação do Poder Executivo. Da mesma forma, o Tribunal de Contas tem que avaliar se é possível ou não reduzir também a questão do 12º do Tribunal de Contas. Da mesma forma, o Ministério Público. É por isso que eu digo que o Brasil tem que repensar, inclusive, a remuneração de seus agentes públicos. Eu acho que nós vivemos num outro país. Parece que o Brasil é os Estados Unidos, que vive em abundância financeira nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil, as autoridades têm direitos que não têm em outros países. Eu considero inaceitável algumas remunerações, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. E ninguém abre mão disso. Questão de 15 salários, 16 salários, 2 férias, 3 férias. É preciso acabar com isso. Férias de 100%. É preciso acabar com isso, é preciso enfrentar isso. No Brasil, o grande problema é o espírito de corpo.
As pessoas conseguem ver apenas a árvore, não conseguem enxergar a floresta. O poder público não é para colocar todos dentro do serviço público, não é para fazer inchaço, não é para fazer uma estrutura que tem dificuldade de se movimentar. O poder público é para fazer o serviço público chegar a todos. O Estado, onde todos vêm para dentro do Estado, esse Estado já faliu. Já faliu. Nós precisamos do Estado indutor do desenvolvimento. Nós precisamos de um Estado que tenha um número de funcionários que precisa ter para o seu bom funcionamento. Só isso, ponto. Então, vão ser propostas aí algumas medidas. O secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, está propondo medidas na questão da Previdência. Eu creio, inclusive, que deveria ser criada uma fonte permanente de auditoria sobre a folha de pagamentos. Da mesma forma que defendo que deveria ser criada uma permanente auditoria sobre as aposentadorias no estado de Mato Grosso, em todos os poderes. É preciso fazer uma auditagem sobre as aposentadorias na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas e no Poder Executivo. Fazendo essas auditorias permanentes, nós vamos encontrar coisas aí do arco da velha. O que a gente ouve dizer de que certidões foram emitidas como se cidadãos tivessem trabalhado em prefeituras do interior para gerarem essas certidões, aposentadorias ilegais dentro de determinados poderes, não está escrito. É hora de apurar tudo isso. É hora de aproveitar a crise e gastar exatamente aquilo que tem necessidade o Estado. Eu estou dizendo tudo isso porque leio hoje no jornal A Gazeta, na coluna do blog do Mauro, leio a preocupação do Estado e informações relevantes sobre o aperto que o Estado vai ter que fazer para manter salário em dia. Repito, o Estado vai ter que fazer uma nova reforma administrativa para manter salário em dia. Quando eu estou dizendo o Estado aqui, eu estou me referindo ao Poder Executivo. E esse ajuste tem que ser feito por todos os poderes. Tem que ser feito por todos os poderes. O desembargador Paulo da Cunha já disse que no Tribunal de Justiça não há espaço para isso. Tudo bem, não há espaço pelas informações que ele detém. Por que não fazer essa auditagem? Se fizer essa auditagem, vai verificar de que há espaço. E também desenvolver a cultura da economia. É preciso economizar no custeio, é preciso economizar nas viagens, é preciso economizar nas diárias, é preciso economizar na luz que fica ligada nos prédios à noite. É só dar uma olhada nos prédios públicos para ver realmente que o cidadão sai da secretaria, vai embora para casa e deixa a luz ligada a noite inteira. São economias que são necessárias. Eu queria só fazer um alerta, que há necessidade de se fazer esse ajuste na Previdência, não é para retirar nenhum direito dos aposentados. Os direitos dos aposentados têm que permanecer integral, porque aposentado não tem greve, aposentado não tem como fazer paralisação, o aposentado trabalhou a vida inteira e merece ser respeitado no final da vida. Agora, até para respeitar o direito deste aposentado, tem que fazer realmente a auditagem em cima das aposentadorias. Enfim, a Dilma nos colocou num grande buraco. O Lula nos colocou num grande precipício. O Brasil está conhecendo finalmente a verdade do que significa o governo do PT. O governo do PT
desmantelou a organização da administração pública brasileira. Quem que paga isso? Os trabalhadores. Então, como dizia Roberto Campos, o PT é o partido dos trabalhadores que nunca trabalharam.